exposição me deixa nervoso, me deixa tenso. Eu sou muito perfeccionista naquilo que eu quero mostrar. São os seus trabalhos lá, mas é o seu nome, é a sua arte, é tudo que está lá. Você está se expondo, você está... Exatamente, você está nu diante da plateia. Olha, desde criança eu já gostava muito de desenhar, mas não pensava que eu poderia vir a ser um artista e também não era a minha aspiração vir a ser um artista plástico. Com o tempo, as artes começaram a entrar na minha vida quando eu comecei a visitar antiquários. Muitas vezes eu até juntava dinheiro de mesada para comprar gravuras de outros artistas que eram meus ídolos, né? E desde então deixava de sair para ter dinheiro para comprar uma gravura deles. Então eu acho que foi osmoticamente a arte foi entrando na minha vida. Eu não achei que eu pudesse vir a viver de arte. Então eu fiz arquitetura. Meu pai tinha uma empresa de terraplenagem, fazia loteamentos. E eu comecei, obviamente, a trabalhar com ele. Era o caminho mais correto. Era no encaminhamento. Ele sempre queria ter um filho engenheiro, então eu escolhi a arquitetura porque assim ele não ficaria tão triste e eu faria o que eu gosto, que é mais ligado às artes. E acontece que meu pai faleceu quando eu me formei na faculdade, então eu tive que assumir a empresa dele de loteamentos. Toquei por uns 10 anos, foi bem interessante porque eu já tinha bagagem adquirida durante a faculdade. Mas eu sempre pensava, poxa, eu gostaria de fazer arte, eu gostaria de fazer arte. E num determinado momento eu falei, não quero fazer mais nada. Teve um divisor de águas que me fez tomar coragem para fazer isso, que foi quando uma irmã minha ficou doente. Ela tinha uma grande possibilidade de se curar e acabou falecendo. Então eu achei que, poxa, ou eu vou fazer agora o que eu quero da minha vida, ou talvez eu não tenha mais oportunidade. Realmente abandonei tudo e falei, vamos para as cabeças, ver o que acontece. Mas eu fui para Paris passar um tempo e lá eu estava no Georges Pompidou, passando uma retrospectiva de Andy Warhol. Ele devia fazer uns 4, 5 anos, talvez, que ele tinha falecido. E era uma retrospectiva grande, tinham 3 andares do Georges Pompidou. E eu passei por aquilo e tal, e falei, uau! Nossa, eu já adorava a linguagem pop. Aí eu falei, nossa, eu adoro a linguagem dele e vou ver o que eu consigo fazer, desenvolver a linguagem dele, vou ver o que eu consigo me aproximar da linguagem dele. E realmente foi um divisor de águas que eu cheguei aqui no Brasil e fui procurar as técnicas que ele utilizava, como ele fazia as retículas e tal. Descobri que ele fazia serigrafia, só que ele fazia serigrafia com tinta sintética. Eu comecei a fazer serigrafia e fui aprendendo como era aquilo. Você tem que fazer uma matriz, você tem a imagem, depois você faz as massas de luz e sombra, aí você faz essa retícula, você faz um fotolito, queima a tela e daí você imprime. E a primeira tentativa que eu fiz foi com a série de rosas. E aí eu comecei a espalhar esse trabalho por São Paulo, né, pela cidade e tal. Quem queria meu trabalho emprestado, eu emprestava. E um dia eu vi emprestei para uma loja nos Jardins, e ela ficou na vitrine, e parou lá um casal, isso quem me narrou foi a gerente da loja. Parou e falou, nossa, isso é um Andy Warhol? Aí ela, não, é a Neno Ramos e tal. Puxa, mas parece Andy Warhol. No início eu fiquei super feliz, né? Falei, putz, consegui fazer um Andy Warhol. Mas depois de um tempo isso começou a não me deixar mais feliz. E aí eu comecei a procurar outras influências do pop. Eu passei por Lichtenstein, depois Rauschenberg, vários outros, né?
Hoje eu digo o seguinte, eu fiz vários trabalhos também em marchetaria de acrílico do Roy Lichtenstein, baseado em Roy Lichtenstein, nas retículas de Band-Aid, só que eu comecei a trocar as retículas de Band-Aid dele, que são as bolinhas que você junta, né? Então você forma a retícula que dá a tridimensionalidade. No caso das rosas em si, eu utilizei o aparelho de fax, peguei uma foto, utilizei um aparelho de fax. Quando eu olho aquela retícula, eu falo, nossa, isso é fantástico, isso pode ser ampliado tanto para 20 centímetros, quanto por 2 metros por 2 metros, e dependendo da distância que você olha, você sempre vai ter essa tridimensionalidade. Antes eu tinha influências de Andy Warhol, ele saiu de Andy Warhol, foi para Lichtenstein, daí eu tirei as duas influências, fundi as duas, tem um pouco de cada um e não tem nenhuma, formando a minha própria linguagem. Eu acho que é isso. A gente vai trabalhando e vai evoluindo. Mas o interessante se você perguntar onde vai dar o meu trabalho hoje, sinceramente, eu não sei, mas com certeza vai ser diferente disso e com certeza ele vai me agradar mais do que isso. O meu trabalho ele é figurativo, a pop art é figurativa. Então, a pop art veio de apropriação de imagens ou de figuras e a sua replicação, a sua multiplicação. Eu também me apropriava de imagens. Atualmente, se for o caso, até me aproprio, mas eu prefiro eu fazer a captura das minhas imagens para utilizar no meu trabalho. Aqui é o Guggenheim. E eu tive que pedir autorização porque não pode fotografar a arquitetura, nada no prédio. E eu cheguei no último andar, ele é helicoidal, né? Então a gente vai subindo e as partes as obras vão sendo expostas aqui. Aí eu fui no último coisa, coloquei uma grande angular, um olho de peixe 10,5 milímetros, e fotografei olhando para baixo. E a grande sacada é que quando você olha, você chega aqui, dentro dele parece que realmente você está na sacada, no guarda-corpo da parte helicoidal. Quando você olha para baixo, você realmente vê o que estava acontecendo lá embaixo. Nessa captura da imagem para eu utilizar para o meu trabalho, para eu chegar, tirar as massas, as sombras, luzes, recolorir. Muitas vezes quando eu capto uma fotografia ou uma imagem, eu vejo que aquela fotografia está pronta. E eu falo, putz, esse trabalho está pronto, isso é um trabalho de fine art, não tenho o que fazer nisso. O que eu fizer nisso vai estragar, não vai ficar tão bom quanto já está. E isso me levou à fotografia, para capturar a imagem para o meu trabalho. O cinema, o filme, para capturar essas imagens, naturalmente me levou a ser multimídia. Então eu quero fazer, às vezes, os filmes dos meus trabalhos. Ou, às vezes, até uma coisa didática. Poxa, como isso aconteceu? Qual foi a inspiração para isso? Ou ainda, eu gostaria de ver o meu trabalho com essa música. Então, pô, vamos montar assim, então vamos fazer o girassol sair um atrás do outro, pá, com essa música. Tem um ritmo bacana, vai ser uma coisa legal. Com que intuito? Prazer. O prazer estético, o prazer de ver aquilo acontecer. Uma vez apareceu uma cliente aqui me encomendando uma Mona Lisa em pop art. Eu achei legal porque eu já gostava da Mona Lisa, mas eu mesmo não faria uma Mona Lisa em pop art. Porque vários já tinham feito, achava que bacana, já tinha feito. Mas eu gosto da Mona Lisa, o sorriso dela, o olhar dela, tudo isso, né? É uma das obras mais pesquisadas e mais famosas do mundo. Mas uma vez que me encomendaram esse trabalho, eu fiz, mas naquele momento, naquele exato momento, eu olhei e falei, poxa, caramba, se ela está nesse campo,
ela poderia estar com fundo de paisagens brasileiras. Né? Por exemplo, ela podia visitar o Brasil. Aí eu comecei a colocar ela com fundo no Rio de Janeiro, com fundo em Congonhas do Campo, no Ibirapuera, na Avenida Paulista, em Brasília, em Manaus. Esse trabalho faz parte de uma série de ideias que eu levei em 2009 para expor no Salão da Société Nationale des Beaux-Arts da França, e uma exposição em Paris que fica no Carrossel do Louvre. Eu fui recomendado com essa exposição, eles me deram uma sala, dentre 700 artistas eles me deram uma sala e me fizeram a recomendação, regarde sur, que é preste atenção nele. Eu pude levar 10 trabalhos dessa série. Teve uma repercussão incrível, nossa, a Embaixada do Brasil eu fui recepcionado na Embaixada do Brasil, o ministro da Embaixada e a secretária de Cultura foram até a exposição, a Embaixada foi em peso me prestigiar no salão. Foi fantástico, é o que eu estava falando, era uma das exposições mais importantes que eu participei. E lá as portas se abriram, e depois disso, achava que nunca eu ia conseguir algo mais dentro daquele salão, porque eu já tinha conseguido o auge. 3 meses depois eu fui convidado para ser membro da Sociedade Nacional de Belas Artes da França, e eu recebi um prêmio também da Academia de Artes, Ciências e Letras da França, por conta disso. Então, quer dizer, as portas se abriram, eu não esperava isso, mas as portas se abriram assim, de uma forma tão espontânea e consequente que foi muito legal. A capa do meu livro surgiu meio que por acaso. A minha televisão lá no estúdio, o vizinho fez uma reforma, choveu, porque ele tirou o rufo, molhou a televisão. Quando eu fui ligá-la, tinha um monte de risquinhos coloridos. Aí a minha assistente ia desligar a televisão. Eu falei, não, peraí, vamos fotografar que essas cores são lindas. É multicolorido, né? E umas cores super pop, super cítricas ao mesmo tempo, outras mais quentes. Ó a televisão. Essa é a prova que é verdadeira, olha só. E aí eu falei, pô, eu vou simular isso para colocar como fundo nas minhas obras. E essa série, então, agora ela se chama A TV Quebrou, que é a série que tem os fundos de risquinhos. Quando você tem uma ideia, é um prazer você ter essa ideia. Quando você acha como fazê-la tecnicamente, resolveu a solução técnica, é outro prazer. Quando você está executando aquele praxis, colocando a mão na massa para fazer aquilo, é um outro prazer. Quando você vê aquilo pronto, é um outro prazer. E quando alguém se dispõe a despender algum recurso ganho para ter aquilo, é um outro prazer. Não o prazer de você ter esse recurso, mas sim o prazer de alguém valorizar a ponto de despender alguma coisa para ter um trabalho seu. Isso é muito bacana. Felicidade. Essa é a grande gratificação em ser artista plástico. Por que felicidade? Porque o teu trabalho é aquilo que você ama fazer. Então, não é uma vida fácil. Você está sempre criando, você está correndo atrás, sempre é uma coisa muito dispendiosa, principalmente o que eu faço é dispendioso, mas as satisfações são muito grandes e são às vezes quase que imediatas. Acho que a obra fala o que ela quer. Eu acho que basicamente é isso, ela fala o que ela quer e a gente tem que escutar. Eu escuto.